pela primeira vez, que essa é uma coisa pro pessoal entender, como é que funciona montar um time de futebol, né? Todos os anos anteriores que eu tinha experimentado como gestor ali do clube, tinha participado, e pelo que eu ouvia falar, sempre se começava um campeonato sem ter o dinheiro todo desse campeonato. Então, tu tinha dinheiro para 2, 3 meses de pagamento e tu entrava porque tu achava que ou vai dar certo, vai ter público, vou ter renda, vou conseguir lá no caminho, né? E ao contrário desse ano, agora o ano passado, que a gente tinha a cota da Copa do Brasil, a gente conseguiu vários patrocinadores, mais esse dinheiro da Ambev, e daí a gente então tinha dinheiro suficiente e montou o time baseado naquele dinheiro, né? Então a gente fez toda a programação de que nós íamos terminar o campeonato, se possível com o dinheiro em caixa, mas pelo menos nós ia conseguir pagar todo mundo em dia. E tivemos daí, acabamos não conseguindo avançar na Copa do Brasil, mas acho que também tudo estava escrito porque a gente pelo menos conseguiu ganhar a segunda divisão na época, que é a terceirona, É. e que era o grande objetivo do ano, né? Que era sair daquela terceirona, que é um campeonato terrível, campeonato que teve ano passado jogador preso, campeonato com... Sim, teve um jogador que a polícia rodoviária parou o ônibus e prendeu o cara num jogo, indo pro jogo, sabe? Teve arma em vestiário, teve... nós fomos a Garibaldi para jogar um jogo, o time não apareceu, porque o ônibus foi apreendido pela polícia também, porque não tinha documento nenhum, sabe? A terceirona é o pior do pior do pior que existe no futebol profissional gaúcho, né? Então a gente queria sair, precisava, e graças a Deus a gente saiu, e mais uma vez o acesso ali foram 2 partidas difíceis com o São Borja, né? Mas a gente conseguiu avançar, tava invicto até lá. Só depois a final, né? Que também foi outro grande jogo contra o Gaúcho Passo Fundo. Mais uma vez foi uma batalha, né, aquela final. Não, foi algo incrível, Vocês né? perderam 2-0 o primeiro jogo, Perdemos né? 2-0 lá em... Já tava classificado, né? É, que eram já os dois tinha, primeiros, passava pra segunda divisão. e a gente acaba perdendo 2-0 lá em Passo Fundo, né? Mas a gente tinha confiança, assim, de que podia reverter o resultado, né? De buscar aqui nos Plátanos, né? Mas é aquela coisa, o time tava leve, já tinha conquistado, os dois times já tinham conquistado, né? E pior que teve um fato no fim do jogo lá em Passo Fundo que na saída dos times assim deu uma pequena confusão. Do time do Gaúcho se estranhou com o nosso, jogaram o gelo, um saco de gelo em cima do nosso time, daí já deu uma, sabe? Foi bom aquele tumulto para dar um clima um pouquinho mais amistoso, porque o clima estava muito tranquilo, assim, de que eram 2 clubes já com acesso. A federação até colocou um valor financeiro para o clube que fosse campeão, para dar uma motivação maior, Sim. né? Mas o clima tava assim, e o jogo assim foi nesse sentido assim de um clima tranquilo, tirando esse final que deu aquele tumulto. E deu uma raiva dos nossos atletas, assim, né? Que Ah, nós, vocês vão ver agora então. vocês estão rindo, tá dando risada, vocês estão achando. Tá. E aí a gente vem pra cá, né? Vai, o jogo começa, né? Nos Plátanos. E com 10, 12 minutos o juiz acaba expulsando o nosso capitão, o nosso zagueiro, né? O Luiz Henrique. Por, porque ele. O Luiz Henrique, aquela coisa do nervosismo, de querer pegar a bola pra cobrar logo a falta. Ele acaba indo pegar a bola do outro jogador e tal, o juiz dá um amarelo. E aí tá. Não dá uns 2 minutos depois, de novo, mesma situação, o Luiz vai de novo pegar a bola de um outro jogador e o juiz dá um tranco e o juiz só, quando ele vira, tá o outro jogador caindo e tal, ele vai lá e Já foi lá, deu outro amarelo. expulsou o Luiz, né? Nós com um a menos, né? Daí tá. Eu pensando, eu já, mas tava tranquilo, assim, tá, ok, já subi, né? Pelo menos feliz. Daqui a pouco, quem sabe, vamos empatar, pelo menos, coisa assim. E daí, de repente, a gente vai lá e faz 1-0, né? E que o Kevin, que é um dos garotos da base aí do clube, né? Que tá hoje no profissional também. Zagueiro faz o gol, né? Que é filho do Panela, que eu comentei no início do programa. E a gente, tá 1-0, né? Só que daí vai lá, logo em seguida, o Gaúcho empata 1-1. E inicia o segundo tempo, o Gaúcho faz 2-1. Daí, bom, agora tá assim, tá, sei lá, quem sabe a gente empata o jogo, ou ganha pelo menos, mas tava tranquilo. Daí entra no intervalo, entrou um jogador chamado Leilon. O Leilon, né? E ele entra, e daí quando dá, o Leilon faz 2-2. Tá
3 minutos de jogo, o Leilon faz 3-2. Dá mais 3 minutos de jogo de bicicleta, o Leilon faz 4-2. Meu Deus, é o Kaká esse rapaz. E O Kaká surgiu assim, você viu? É, na Copa São Paulo. E a gente vira numa situação muito boa e o 4-2 era pênalti. Né? Aí já sabe, né? E daí, em decisão de pênalti, já sabe quem é que tem a sorte, né? Mas que fim levou esse rapaz? O Leilon, inclusive o Leilon, ele tá jogando num time que tá na Série C do Brasileiro, ele é lá do Norte ou Nordeste, um time de lá. E, inclusive, esses dias nós vimos que ele andou fazendo 3 gols numa partida também. Sabe? E ele, na época, o Globo Esporte fez fez uma matéria muito bacana, o que se pode fazer em 6 minutos, né? E daí, antes de eu contar, ela começa contando o jogo e tal, daí eu disse, e agora vou dizer pra vocês o que pode se fazer em 6 minutos. Daí ela mostra, né, ele com o reloginho. Que idade tem esse rapaz? O Leilon deve ter uns 25, por aí, 26. E ele tava lesionado a maior parte do campeonato. Ele tinha voltado ali naquele jogo e o treinador botou ele e ele fez isso, sabe? E a gente vira e vai pros pênaltis. Aquela que tu diz, vai lá, guri, resolve pra nós. É. E o cara resolveu. O cara foi lá e Alguém resolveu. manda uma mensagem pro Roger, pelo amor de Deus. Mas eu acho que ele olha pro banco e diz, deixa assim. E o Leilon, então, faz esses 3 gols e a gente ganha o jogo, né? Ganha o jogo e vai pros pênaltis. E nos pênaltis, daí o nosso goleiro, o Diego, que também é uma outra história, né? Uma grande história, né? Porque a gente começou o campeonato com um goleiro, que era o Fabiano Eves, que ele acaba tendo para jogar, que era o que foi campeão da Copinha, né? Ele acaba, então, tendo Covid. E daí ele descobre que atacou bem os pulmões dele e não ia conseguir jogar o jogo da Copa do Brasil, né? Uhum. E daí ele acaba indo até Paraguai, ele é do Paraguai, lá com a família, daí ele volta e acaba tendo lá uns estresses e a gente rescinde com ele. O que era o reserva também teve Covid, sendo que a gente tentou outros 3, 4 goleiros para trazer, né? E todos tiveram algum problema. Um teve Covid, o outro, o genro quebrou, o sogro quebrou a perna e ia ter que ficar lá, o outro. E daí os que vieram, um teve Covid, o outro teve isso, não quis voltar também. Daí a gente acaba trazendo um outro goleiro e esse Diego, né? E o goleiro que foi titular, o Luiz Carlos, né? Ele acaba no jogo nas semifinais, ele acaba quebrando o dedo também, quebrando a mão no lance, no escanteio, no treinamento. E daí acaba indo o Diego, que seria, sei lá, o 6º reserva para jogar, né? E ele acaba, então, fazendo um milagre já no jogo do acesso, lá no jogo contra o São Borja aqui. Faz uma defesa incrível, que senão o São Borja tinha feito gol e nós tinha ido pros pênaltis também. Mas daí tava tranquilo. E ele acaba nos pênaltis também, se mostrando um baita goleiro, faz 3 defesas e a gente pega o último pênalti e a gente acaba ganhando esse segundo título, né? O segundo título da história do clube também. Tem que ser dessa forma, né? Então por isso que eu tô muito confiante que domingo... Tu gosta do dramático, então, né? Domingo a gente vai conseguir esse resultado, que a gente vai conseguir em cima do Esportivo reverter a situação, né? Já faço o convite para todo mundo aí que aguentou até agora, que está nos assistindo domingo, às 3 horas, no Estádio dos Platos, no Santa Cruz Esportivo. A gente perdeu o primeiro jogo em Bento por 1-0 e agora precisa ou fazer 1-0 para ir para os pênaltis, e daí quem sabe, né? Quem sabe, né? Ou eu preferia já fazer 2-0 de uma vez. Pro coração não ser testado toda vez também, né, Thiago? Mas tem que jogar, a equipe desportiva é muito boa, os jogadores são também estão aí na luta, né? O presidente esportivo, a gente conversou com ele no final de semana, também é um cara batalhador que também está fazendo um grande trabalho. Então tem que jogar, o nosso time, a gente confia no nosso time também, no nosso elenco. A gente montou um grupo muito forte, né? E que a gente espera aí. Mas o que eu queria é fazer o convite para que o torcedor compareça, né? Eu já vi que tinha previsão de chuva, mas sábado e domingo já não tá mais falando em chuva.